Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, agora em formato diário durante este Mundial. Mais um dia de jogos e God Bless America, contra todas as expectativas, ou pelo menos as expectativas de meio mundo. A equipa dos Estados Unidos tornou-se numa das primeiras a garantir um lugar na fase eliminar e fê-lo com uma inesperada qualidade após vitória frente à Austrália. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, estamos aqui para falar deste e de outros jogos, como sempre com o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Viva Tomás. Olá Lídia, Rui e um abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Os Estados Unidos da América chegaram ao seu Mundial envoltos em alguma desconfiança depois de uma fase de jogos de preparação sem grande vigor, principalmente neste ano de 2026, mas apareceram algo transfigurados com este ambiente de Mundial. Depois da vitória robusta frente ao Paraguai, agora novo triunfo frente a outro país que curiosamente também trata o futebol por soccer. Rui, começo por ti hoje. Frente à Austrália vimos novamente os Estados Unidos com um processo ofensivo, para já com um dedo de treinador, não é? Com Sim, movimentações bem treinadas, velozes, explosivas até, e o certo é que estamos aqui, eu vou-lhe chamar uma das surpresas da prova, se calhar não é, diz-me tu o que é que achas. Creio que, tendo em conta o fator casa e, para além disso, os adversários que teve até agora, não considero uma surpresa total. Aquilo que me parece, e tendo nós até defrontado os Estados Unidos em março, vemos que há claramente um trabalho que tem sido feito pelo Pochettino, que teve as dores de crescimento e surge em ponto de resultado neste início do Campeonato do Mundo. Apesar disso, acho que na primeira jornada a exibição dos Estados Unidos acabou por ser mais exuberante, mas também temos que olhar em redor deste jogo e perceber que Pulisic não entrou de início e a equipa não se ressentiu tanto quanto poderia ser expectável, independentemente da Austrália me parecer inferior aos Estados Unidos. Agora, como dizias, é um processo ofensivo muito bem elaborado, é uma equipa com a tal elasticidade estrutural que o Roberto Martínez tanto fala, mas aqui torna-se execuível, ou seja, vê-se que há processo, e esse aspecto parece muito importante, tendo em conta aquilo que dizias também em relação àquilo que foram os amigáveis pré-campeonato do mundo, principalmente os de março, mas vê-se que é uma equipa que está a crescer dentro de uma ideia, que foi uma ideia que não caiu face aos resultados, ou seja, aos maus resultados na altura, e sobretudo vê-se essa elasticidade. É uma equipa também que consegue ter posses que eu diria que acabam por ser muito flexíveis, com capacidade para girar o jogo, para jogar nos três corredores. Há que salientar, e sobretudo com a ausência de Pulisic, que o McKennie repetiu o grande jogo que tinha feito na primeira jornada, e o Tillman redimensionou-se e creio que teve ainda mais liberdade para mostrar todo o seu potencial. São jogadores que são muito inteligentes a procurar a melhor escolha no momento de tomada de decisão, e isso tem sido muito importante para os Estados Unidos. E depois também há uma maleabilidade, ou seja, faz parte dessa elasticidade estrutural, também a forma como a equipa dos Estados Unidos defende. Ou seja, não há qualquer prurido em transformar a linha de 4 em linha de 5 em momento defensivo. Mas aquilo que mais impressiona é claramente, e como disseste, a dinâmica do ponto de vista ofensivo. Ou seja, é uma equipa que ontem se desdobrou mais num 3-1-4-2, mas a verdade é que o primeiro golo mostra esta capacidade de reinvenção da equipa permanente, ou seja, houve uma saída pelo rim, é a saída mais limpa, se quisermos, dos Estados Unidos, mas sobretudo o Robinson nesse momento não foi logo buscar a profundidade, posicionou-se mais baixo,
com isso atraiu o lateral direito da seleção da Austrália, e isso foi muito importante porque o Robinson mete a bola na profundidade e o espaço que o Balogun atacou, e reparemos que ontem, sem Pulisic, o Balogun e o Pepe pareciam os dois avançados, mas um deles abria sobre o corredor, e principalmente foi o Balogun que acabou por ser o jogador que mais criou diferença e está na origem do primeiro golo, que é um autogolo, mas acredito que se não houvesse o corte do defesa da Austrália, o Pepe acabaria por fazer o golo. Mesmo não sendo a tal exibição tão robusta do ponto de vista de nota artística da seleção dos Estados Unidos, com grande naturalidade acabou por chegar ao 2-0, aí já na sequência de um lance de bola parada, a insistência num lance de bola parada, e sobretudo a segunda parte mostrou uma equipa dos Estados Unidos que procurou gerir mais o jogo, procurou ter controle sobre o jogo, mas fiquei claramente com a entrada do Iracunda com uma dúvida em relação a esta seleção dos Estados Unidos, que é quando uma equipa pratica um jogo mais direto, como a Austrália procurou, e mais vertical, como procurou na segunda parte, creio que ficou mais exposto o equilíbrio defensivo em 3+1 da seleção dos Estados Unidos. Mas Pochettino deu uma resposta rápida, que foi não projetar tanto o Robinson e equilibrar mais a equipa do ponto de vista defensivo, e isso permitiu que mais uma vez os Estados Unidos, nesta vez os Estados Unidos não tivessem sofrido qualquer golo na partida. Tomás, eu sei que estamos aqui para falar de futebol e não de estados de espírito, mas também parece haver nesta equipa norte-americana um certo entusiasmo que também tem ajudado a criar um ímpeto e a empurrar a equipa, não é? Sem dúvida, e ajudou a jogar em Seattle. Grande atmosfera. É verdade que não associamos por norma os Estados Unidos ao futebol e aos bons ambientes, mas Seattle tem alguma tradição com os Sounders. Já não vou à NFL, obviamente em contexto diferente, mas os Sounders são uma equipa com tradição dentro da MLS, que não tem uma longa tradição, como todos sabemos, e de facto a equipa está com uma energia muito boa. Parece que fez uma pré-época duradoura e atingiu o pico exatamente quando começa o Mundial. E futebolisticamente, se nós quisermos ainda numa fase inicial destacar dois conjuntos, claramente Estados Unidos e Marrocos são as duas equipas que mais têm encantado por dinâmica coletiva. O Rui já destacou a variabilidade na construção, com o posicionamento do Robinson e também com a versatilidade do Freeman, que é uma boa aposta de Pochettino, e depois tem muitas soluções ofensivas, quer pelos dois laterais, nomeadamente o Serginho Dest, que fez um jogaço desta vez. É um lateral ala muito habilidoso na forma como sai do adversário, como invade zona interior, também define bem no último terço. O McKennie, que é um autêntico touro a chegar desde trás e oferecer soluções no espaço, e mesmo sem o Pulisic, o Pochettino conseguiu conciliar o Ricardo Pepi com o Balogun sem perder profundidade e desequilíbrio no lado esquerdo do ataque. Juntando-se a isso o Malik Tillman, que é um jogador versátil, que ora pensa mais baixa construção, ora aparece mais em ruptura e em condução no último terço. Temos aqui uma equipa de facto muito dinâmica, consegue utilizar os três corredores e, além disso, com uma frescura gigante para pressionar, para reagir à perda, dá poucas oportunidades ao adversário. A nível de pressão, talvez seja mesmo a equipa que mais tem impressionado neste torneio. E se podem faltar em determinados momentos alguns argumentos futebolísticos, esta energia na pressão, esta capacidade de provocar erros do adversário, dá sempre um suporte muito grande à equipa de Pochettino. E atenção, porque a confiança vai crescendo, são 2 vitórias, é verdade, não contra adversários de um primeiro patamar, mas parece que a promessa de Pochettino se verificou. Esta seleção dos Estados Unidos, não sei se vai ganhar, dificilmente vai ganhar, mas está aí para competir. Na costa oposta, na costa este, em Filadélfia, na cidade do amor fraternal, como é conhecida, não houve cá palmadinhas nas costas do Brasil ao Haiti. Passamos de amor para o amor, não é? Exatamente. A alteração já esperada na frente aconteceu. Mateus Cunha rendeu Igor Thiago e resultou para Carlo Ancelotti. A seleção brasileira passou tranquilamente pelo teste do segundo jogo com uma vitória, a primeira neste Mundial por 3-0. Tomás, é um jogo resolvido para o Brasil na primeira parte, depois do Haiti entrar com uma postura, bem, vou-lhe chamar destemida, vou-lhe chamar assim, com o kamikaze, não é? Exatamente, com uma linha defensiva muito subida que os avançados do Brasil aproveitaram a seu belo prazer, não é?
curioso, no mínimo, o plano de jogo do Sébastien Mignet, selecionador do Haiti, para defrontar alguns dos melhores atacantes do mundo a entrar no espaço. O Vinícius Júnior, o Rafinha, e esse é talvez o principal ponto negativo para Carlo Ancelotti, a saída por lesão de Rafinha, e vamos ver com consequências em relação ao resto do torneio, mas houve algumas adaptações interessantes de Carlo Ancelotti, nomeadamente no meio campo, porque com o Rafinha e o Vinícius a partir das alas, em diagonal, o Carlo Ancelotti fixou o Paquetá mais em zona central, a participar muito em zonas de construção e até libertando o Bruno Guimarães muitas vezes para fazer movimentos contrários de adiantamento, mas também obviamente a conseguir meter bolas nas costas, e esses dois acabaram por ser os parceiros ideais para a velocidade de Vinícius Júnior e de Rafinha, que tiveram um contexto muito simples de jogo, com grandes espaços nas costas, e obviamente o Haiti, além de ter defendido tão alto, sem pressão no médio que lançava, e obviamente sem conseguir controlar as entradas de Vinícius e de Rafinha, ainda arriscou bastante na saída curta, e os 2 primeiros golos do Brasil nascem exatamente dessa forma, com passes do Haiti perdidos em zona defensiva ou em zona de meio campo, que depois originaram ataques rápidos do Brasil, convertidos em golo, também porque o Placide não deixou a melhor imagem em termos de segurança na baliza. Portanto, foi uma seleção do Haiti que quis olhar olhos nos olhos. O Brasil, não tendo os mesmos argumentos, claro, e acabou por sofrer as consequências. Nota também muito positiva para o Mateus Cunha, que pelo menos neste tipo de jogo, ou seja, não houve um Haiti com o bloco baixo, não houve um Haiti a pedir ao 9 do Brasil que seja um jogador mais de área, e portanto o Mateus Cunha pôde fazer aqueles movimentos de apoio, a sair da referência, a baixar para ligar e enquadrar os médios, ou então para ele próprio virar para o jogo e conseguir lançar, e a partir daí ficou tudo muito simples para o Brasil. Boa atuação defensiva também de Casemiro, dos centrais, de Danilo, claro, num contexto bem mais simples do que aquele que tinha encontrado contra Marrocos. Faltou alguma capacidade de manter a ordem na segunda parte, porque a equipa tornou-se muito vertical, já estava a ser, mas com a saída de Paquetá, com a saída de Mateus Cunha, isso acabou por se perder. O Rayén entrou um pouco tímido, cometeu alguns erros, não foi exatamente a partida para se mostrar e para convencer Carlo Ancelotti, e o Endrick teve pouco jogo, mas marcou. Foi pena que tenha sido anulado, seria um belíssimo momento logo na estreia em Mundiais. No fundo, é uma vitória normal do Brasil, não sei se este saldo de golos será suficiente para ganhar o primeiro lugar a Marrocos, mas pelo menos a equipa já deu outra imagem. Em relação ao Haiti, é uma equipa que está a acrescentar algum valor competitivo ao Mundial, mas muito curta em termos de individualidade. E já está mesmo eliminada de qualquer hipótese. E a Turquia também. E a Turquia, sim, uma surpresa. Rui, o Tomás falou aqui da entrada do Endrick e do Rayán. Talvez é um bocadinho a revolução que muitos esperam que aconteça na Canarinha, mas como o Tomás disse, o Rayán não aproveitou tão bem, o Endrick um bocadinho melhor, não é? Sim, o Endrick tem uma definição primorosa, o Tomás já definiu o lance, curiosamente a ruptura é do Rayán, nem tudo lhe correu bem, e concordo inteiramente com o Tomás, mas o passe de ruptura para o Endrick é fantástico, e a própria definição do Endrick mostra claramente para o que está talhado. Eu tenho a mesma visão do Tomás. Eu creio que a lesão do Rafinha pode afastá-lo, não vou dizer de todo o campeonato do mundo, porque iremos saber se sim ou não durante provavelmente o dia de hoje, mas acredito que pode tirá-lo pelo menos dos próximos 2 jogos, e eu creio que o Endrick poderá ser a arma que o Brasil precisa, mais do que o Rayán, para o jogo de ataque à profundidade do Brasil. Eu creio que, não concordando obviamente com a manutenção da titularidade do Casemiro, mas eu colocava essa hipótese no episódio de ontem, porque Carlo Ancelotti normalmente morre com a sua ideia, e sobretudo com quem tem uma ligação profunda, e o caso do Casemiro vem de clubes e de sucesso, não só interno, mas também a nível continental, e creio que o Casemiro vai ser aquela unidade de equilíbrio numa equipa que surgiu do ponto de vista teórico num 4-3-3, mas que foi sobretudo uma equipa que jogou com um falso 9
que foi um criador. Marca 2 golos, e isso foi muito importante para o Mateus Cunha, independentemente do primeiro soar mais alto ao golo do que a golo, mas foi golo do Mateus Cunha, mas sobretudo o Brasil conseguiu aliar 2 pontos que me pareceram muito importantes. Foi juntar 2 criadores, dando muito mais conforto ao Lucas Paquetá, que no primeiro jogo andou a derivar pelos corredores laterais para depois fixar no central. Aqui não, foi claramente um criador, e a verdade é que o Mateus Cunha, em muitas situações, acabou por funcionar como vértice ofensivo do losango, e isso permitiu ao Brasil ter 2 pensadores e depois 2 jogadores que arrasaram por completo na profundidade, aproveitando as debilidades que eram enormes da defesa alta do Haiti, mas sobretudo foram muito inteligentes a atacarem o espaço entre lateral e entre central, e sobretudo conseguiram chegar com perigo às zonas de finalização. A segunda parte, e reforça a ideia do Tomás, não me convenceu muito sinceramente. Acho que sobretudo quando o Carlo Ancelotti aos 64 minutos volta à ideia de ter 4 avançados, a equipa abusou de um jogo vertical, sem muito sentido, ou seja, basta olhar para as estatísticas da segunda parte em termos de finalização. Essa verticalização do jogo do Brasil fez com que o Brasil na segunda parte não enquadrasse nenhum remate, e isso quer muito dizer dessa postura mais vertical do Brasil, sem pausa, porque é importante relembrar que os jogadores retirados foram o Paquetá, e já tinha saído obviamente o Rafinha para entrar o Ryan, mas foram o Paquetá e o Mateus Cunha, e a verdade é que o próprio Ancelotti sentiu a necessidade ali aos 81 minutos de recompor a equipa num 4-3-3, porque a verdade é que o Haiti na segunda parte acaba por fazer, creio que os seus 7 remates à baliza foram na segunda parte, e sobretudo conseguiu enquadrar 3, e é aí que me surge a maior dúvida. Para além do excesso de verticalidade, eu continuo a ver debilidades estruturais no processo defensivo. A equipa foi muito vulnerável outra vez na transição defensiva. Eu creio que o Casemiro tem muitas dificuldades para acompanhar os lances quando pica. Tudo algo que a Escócia poderá aproveitar se for inteligente, que é a bola parada defensiva do Brasil. Eu creio que há debilidades que não são muito inteligíveis, sobretudo com os jogadores da dimensão que o Brasil tem, mas a verdade é que estão a ser muito vulneráveis, sobretudo a ações de antecipação. É certo que a produção ofensiva e a ideia kamikaze do Haiti teve custos, mas a verdade também é que foi um jogo que acabou por ser mais entretido, e o Brasil também com isso conseguiu brilhar mais na primeira parte pela própria postura do Haiti, que provavelmente, diria, contra a Escócia não será repetida. A Escócia, apesar de precisar do jogo para seguir em frente, eu creio que vai manter aquilo que sucedeu no jogo de ontem diante de Marrocos, e depois tem, como em bom português se diz, tem alma até Almeida, e aquilo que aconteceu diante de Marrocos foi claramente fruto dessa alma, que é absolutamente incrível, da seleção da Escócia, que faz por vezes até parecer que o processo não é tão mau como aparenta. A jornada deste sábado, aliás, vai oferecer-nos dois belos jogos, Países Baixos-Suécia, duelo europeu, e mais tarde o Alemanha-Costa do Marfim. Até por uma questão de horários e de timings, eu focar-me-ia neste último encontro entre duas equipas que venceram na primeira jornada do grupo E. Rui, a Alemanha tem aqui provavelmente o seu primeiro grande teste, porque a goleada frente a Curaçao não é propriamente uma radiografia exata do estado de coisas da equipa de Nagelsmann. Concordo inteiramente, Lídia. Eu creio que é um grande desafio à seleção da Alemanha. É óbvio que a Alemanha é favorita, mas veremos até que ponto a equipa consegue repetir, sobretudo aquela entrada forte que teve diante do Haiti. Depois é certo que houve algum adormecimento, e foram as bolas paradas que reanimaram a seleção da Alemanha para depois partir para uma segunda parte muito confortável, frente a uma equipa que é completamente destemida, e creio que não vai mudar essa atitude. Ficaria algo desiludido se isso sucedesse, mas com esse risco ofensivo que normalmente corre, envolvendo praticamente em momento ofensivo, e isso foi o que vimos na primeira jornada, 4 jogadores na linha da frente de forma permanente, e sobretudo com o menino
o Diomandé a fazer a diferença pelo corredor direito, qual será a resposta da Alemanha? E recordar que a Alemanha, em momento de transição defensiva, tende muito a centralizar e creio que pode a Costa do Marfim ferir nesse momento. As minhas maiores dúvidas em relação à Costa do Marfim será a capacidade que Kessié e Fofana poderão ter em momento defensivo frente a uma seleção da Alemanha que tem soluções para atacar nos 3 corredores, mas é muito forte no jogo interior, e o Havertz, sobretudo, ainda garante a presença de mais um elemento que depois permite rupturas na profundidade dos médios interiores, e Mecha destacou-se claramente nesse sentido, e se isso não fará com que a Costa do Marfim abdique do tal quarteto da frente, tremendamente veloz, tremendamente móvel, tremendamente forte no ataque ao espaço, e coloque mais um médio para procurar equilibrar, se quiseres, do ponto de vista defensivo, a equipa. Eu creio que vai ser um jogo muito, muito divertido, provavelmente um dos jogos mais divertidos desta segunda ronda, e se quisermos mesmo da primeira fase, mas vamos ver até que ponto a equipa da Costa do Marfim consegue ser estável do ponto de vista defensivo para responder ao manancial ofensivo que esta seleção da Alemanha tem, fruto também da qualidade individual, que é evidentemente superior à da seleção da Costa do Marfim. Se quiseres, muito rapidamente, em relação ao Países Baixos-Suécia, tenho alguma expectativa, sobretudo porque se Koeman teve tanto receio no jogo 1, mais receio vai ter neste jogo 2, portanto acredito que não desmonte muito o 4+1 atrás e que defenda muitas vezes com linha de 5 quando estiver em organização defensiva, para impedir aquilo que é a principal força da seleção da Suécia, que é o ataque à profundidade fiérico do Gyökeres e do Isaac. Tomás, ontem falámos do Manzambi, o Rui também já falou deste jogo, que vai ter outro dos candidatos a melhor jovem do torneio, o Yan Diomandé, que é o extremo da Costa do Marfim, que foi um diabo à solta no jogo com o Equador. Se calhar hoje não vai ter tantas oportunidades, mas estás curioso para ver o que é que num jogo contra uma das potências, ainda por cima jogando ele na Alemanha, o que é que o Diomandé poderá dar hoje? Muito curioso, já se fala de uma proposta rejeitada do Liverpool na ordem dos 100 milhões de euros, portanto vamos lá ver onde é que isto poderá parar. Recomendo também, para quem não leu, penso que já muita gente terá lido, mas a carta que o Yan Diomandé escreveu dedicada à irmã, vale muito a pena, apesar da história não ser propriamente fácil de ler e fácil de conhecer, mas ajuda a percebermos também como se expressa o jogador. Foi uma das figuras da primeira jornada, mas em relação à Costa do Marfim permitiu muitas oportunidades ao Equador, e contra a Alemanha poderá sofrer nesse sentido. O resultado foi feliz para os elefantes. Agora, esta equipa tem uma qualidade nos extremos que pode causar grandes problemas à transição defensiva da Alemanha e à forma como se defende nos corredores laterais, sobretudo isso. Portanto, espero um jogo aberto, claro, com preponderância da Alemanha, mas fica aqui o primeiro teste, não tanto à organização ofensiva de Nagelsmann, mas sobretudo ao processo de transição defensiva, bola parada, porque o jogo com Curaçao acabou por ser simples nesse sentido. Grande teste para os Países Baixos, porque a Suécia também vai defender com as linhas mais baixas, a linha de 5, tal como aconteceu frente à Tunísia, e teve bastante consistência nesse sentido. É verdade que a Tunísia não é grande oposição, e o Gyökeres e o Isaac, além de o Isaac estar a regressar à melhor forma, tem a complementaridade com o Ayari, que é um médio de transporte e de ligação que muitas vezes lança o ataque para estes dois, além do passe direto dos centrais. E o Isaac e o Gyökeres funcionam muito bem em dupla, ora cai um na faixa lateral e o outro mantém-se mais como referência, ora fazem exatamente o contrário, mas entendem-se e estão a ganhar confiança. Portanto vai ser um jogo duro para os Países Baixos, que terão forçosamente de mostrar melhor do que aquilo que fizeram contra o Japão. E assim terminamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola, hoje com a sonoplastia do Ruben Tiago Pereira. Continua a acompanhar tudo sobre o Mundial na Tribuna Expresso e até à próxima.
nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.